Vou desativar o som, só porque estava pensando a gente fazer a prece, né? Depois a gente fazer uma prática juntos, que a gente fez no domingo, a gente fez no retiro, mas é porque o Lama disse que é a prática de escolha, assim, de shamatha, né? Então, estava pensando a gente fazer uma última vez, talvez, essa prática, e porque possivelmente a gente termina hoje ou nosso próximo encontro, a gente termina essa primeira parte em que ele vai falar sobre shamatha, né? Então seria bom a gente fazer uma vez juntos, né? Essa prática, certo? Então vamos lá, vamos fazer as preces primeiro. Então, a gente pode, antes de começar as preces, a gente só se conectar um pouquinho com o corpo, com este momento. Então, traz atenção para esse momento, solta todas as preocupações, urgências, ocupação da mente e abre espaço para a gente estudar e praticar aqui juntos. A gente faz a prece das 7 linhas, pedindo as bênçãos de Guru Rinpoche para o nosso estudo. Om. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi, e está cercado por uma hoste de muitas dakines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática, por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yugi no Chansam Pema Gesar Dumpola Yamsen Chogi Modrumye Pema June Shesudra Kordu Kandro Mampukor Keki Jesu Dadruki Jingi Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum Hum Orgen Ugi no Jansam Pema Gesar Dompola Yamsen Chogi Modrumye Pema June Shesudra Kordu Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jingi Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. No Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Penti Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Penti Sanje Druparsho. Minha garganta tá meio querendo me encrencar hoje. Então, agora a gente pode escolher uma postura que seja bem confortável. A prática vai durar 24 minutos. Eu vou compartilhar aqui um vídeo. Só um pouquinho, que esqueci de compartilhar o som.
quase no ponto, só tem um pedacinho que o Lama fala, um instante assim da prática, a gente já segue na prática. We often feel we're carried away by thoughts Nós geralmente nos sentimos arrastados pelos pensamentos. and get caught in the grip of emotions, A gente fica preso nas garras das emoções, become fixated in some desire or attachment. fixados em algum desejo ou apego. So the mind seems so powerful, Então a mente parece ser muito poderosa, only because we identify with it. só porque a gente se identifica com ela. When we stop doing that, it's an orphan. Quando nós paramos de fazer isso, a mente fica órfã. Orphans don't have much power. E os órfãos não têm muito poder. So this is not easy, Então isso não é fácil. but there are very few things that are more important than this. Mas tem muito poucas coisas que são mais importantes do que isso. It's a direct path to freedom from your own mind, É um caminho direto para a liberdade frente à sua própria mente, from the tyranny of your own mind. da tirania da mente. So let's do this. Então vamos fazer isso. One simple theme: distinguish between the stillness of your awareness and the movements of the mind. So the mind continues in motion. You don't try to control it. You don't try to improve it. Don't try to stop it. But just give enough effort to release all grasping to the mind. Então é um tema só. É a quietude, distinguir a quietude da consciência dos movimentos da mente. Então a mente vai continuar se movendo. E a gente não vai querer parar os pensamentos, melhorar os pensamentos ou mandar os pensamentos. A gente só vai sustentar a quietude da consciência frente à mente. So if you want like a symbol for this, here's my symbol. Então, se quiser um símbolo para isso, é esse aqui. An unflickering candle flame. Uma chama de vela que não tremula, Very relaxed, bem relaxada, unflickering. que não se move, não Clear. se perturba, clara. Just that. É isso. Well, let's practice. Então vamos praticar. It may now become more clear than ever before how utterly indispensable it is to settle body, speech, and mind in their natural states, so that you can come to that stillness and sustain it. Talvez já tenha ficado mais claro do que nunca sobre a fundamental importância de estabelecer o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais, para poder chegar a essa quietude.
And now as we venture into the main practice, it is integral to this practice that your eyes are at least partially open. E agora, conforme nós entramos na parte principal da prática, é indispensável para essa prática que você mantenha os olhos ao menos parcialmente abertos. Again, to experientially refute the false notion that your awareness and the space of the mind are behind your eyelids, inside your head. Isso nos ajuda a refutar a falsa sensação de que a mente está dentro da cabeça ou atrás das pálpebras. The culmination of settling mind in its natural state is precisely that relaxed, still, clear awareness, resting right where it is. A culminância da prática de estabelecer a mente em seu estado natural é a consciência relaxada, quieta e clara, e descansar nessa consciência exatamente onde ela está. When your awareness is still, it's not enough that it is still. You must know that it is still. Quando a consciência está quieta, não é suficiente ela apenas estar quieta. É preciso ter consciência de que a consciência está quieta. When your awareness is continuously still, unmoving, you must continuously know that it is still and unmoving. Quando a consciência está quieta e sem se mover, você deve então ter constantemente a consciência de que ela está quieta e sem se mover. But the light of your mental awareness does illuminate the space of the mind. Mas a luz da sua consciência mental, ela ilumina, de fato, o espaço da mente. So when there are movements in the mind of thoughts, desires, images, you will be aware of them. Portanto, quando existirem movimentos no espaço da mente, como pensamentos, memórias, desejos, você terá consciência desses movimentos. But they're not your primary focus. Mas eles não são o seu foco principal. Your primary focus is sustaining the stillness of your awareness and knowing that it continues to be still. O foco principal é sustentar a quietude da consciência, sabendo que a consciência está quieta. And when movements do occur in the mind, such as objective appearances, images, discursive thoughts that you can observe, when objective movements occur in the space of the mind, be aware of them, note movement as movement. E quando os movimentos de fato ocorrerem no espaço da mente, como movimentos objetivos, imagens, pensamentos discursivos, note esses movimentos como movimentos. But there are also subjective movements within the space of the mind. Mas também ocorrem movimentos subjetivos no espaço da mente. Subjective impulses such as desires and emotions. Impulsos subjetivos como desejos e emoções. And when they arise, when they move, note that they've arisen and moved. E quando eles surgirem e se moverem, note que eles surgiram e se moveram. But like an unflickering candle flame, let your awareness be unmoved by the objective appearances and subjective impulses of the mind. Mas como uma chama de vela que não se perturba, deixe que a sua consciência não se perturbe com os movimentos objetivos e subjetivos que surgirem no espaço da mente. Observe them as if from afar. Observe-os como se você estivesse de longe. Or to draw on the example from last night, as if you're observing the movements of the neighbor across the street. Ou, tomando o exemplo de ontem, como se você estivesse observando os movimentos de um vizinho do outro lado da rua. But on your side of the street, you remain seated right where you are, unmoving.
unreactive. Mas do seu lado da rua, você pode permanecer quieto, sem se mover, sem reagir. And yet discerningly clear and observant. E claramente e discriminadamente observando. Not withdrawn from the mind, Sem se recolher da mente, not fusing with the mind, sem se fundir com a mente, present with the mind, presente com a mente, but unmoved by its movements. mas sem ser movido pelos movimentos da mente. Out of sheer habit, the power of habit, your awareness again and again will be unconsciously and involuntarily carried away by appearances. Por puro hábito, pelo poder do hábito, a consciência, vez após vez, será inconscientemente e involuntariamente arrastada pelas aparências. So the motions of the mind will reflect the motions of awareness. Então, os movimentos da mente se refletirão em movimentos da consciência. And stillness is gone. E a quietude será perdida. As soon as you retrospectively, with your power of introspection, recognize that your awareness has been set in motion, it's been abducted, carried away. As soon as you recognize that,
let your first response be to relax. Assim que retrospectivamente, pelo poder da introspecção, você perceber que a consciência foi abduzida, arrastada pelas aparências, foi colocada em movimento, assim que você notar isso, deixe que a sua primeira resposta seja relaxar. And give just enough effort, a tiny bit of effort, to release your identification with whatever carried you away. Let go. E faça apenas o pequeno esforço de liberar a identificação com o que quer que tenha arrastado você. Solte. And now that you are a free agent, no longer abducted, return. E agora que você é um agente livre, não está mais abduzido, retorne. Let your awareness once again come to rest in its own place, holding its own ground in stillness. E deixe que a consciência volte para o seu próprio lugar, sustentando-se em sua própria base, em quietude. And time and again, out of habit, your awareness will be set in motion by identifying with subjective impulses, desires, emotions, all manner of mental afflictions. E vez após vez, pelo puro hábito, a consciência irá ser colocada em movimento pelos impulsos subjetivos, como desejos, emoções, aflições mentais. Dullness may settle on the mind. O embotamento pode se estabelecer na mente. And your awareness may identify with, fuse with that dullness. E a consciência pode se identificar, se fundir com esse embotamento, com essa sonolência. By the power of grasping, it's been drawn away from its own natural clarity and darkened with the fusion of the dullness of the mind. E pelo poder do hábito, a consciência vai poder ser obscurecida, escurecida pelo embotamento e perder sua clareza natural. As soon as you recognize that your awareness has been drawn away from its sense of ease, of stillness and clarity, and it's become fused with activities, subjective activities or states of the mind, as soon as you recognize this introspectively, let your first response be to relax. E assim que você notar introspectivamente que a consciência foi arrastada da quietude e da clareza por estados mentais ou por impulsos subjetivos, deixe que a sua primeira resposta seja relaxar. Give just enough effort to release your grasping to these subjective impulses or subjective mental states. Faça esse pequeno esforço suficiente para soltar a identificação com esses impulsos subjetivos ou com esses estados mentais. Observe the desire, the mental affliction, the emotion, rather than fusing with them. Observe os impulsos subjetivos como o desejo, a emoção, em vez de se fundir com eles. And let the light of your awareness clearly illuminate the darkness or dullness of the mind. Vividly be aware of the fact that the mind is dull. E deixe a luz da sua consciência iluminar claramente o embotamento, a sonolência da mente.
And rest once again in the sense of ease, the effortless stillness, the effortless clarity of your own awareness. E novamente se estabeleça, sem esforço, na quietude, na clareza da sua própria consciência. Like a sovereign sitting upon the royal throne. Como um rei sentando no trono real, In the audience room, na sala de audiência, where visitors come and go, onde os visitantes vêm e vão, pleasant and unpleasant, agradáveis e desagradáveis, virtuous and non-virtuous. virtuosos e não virtuosos. But the sovereign never moves from the throne. Mas o rei nunca se move do trono. Notices the movements within the audience room, Note os movimentos na sala de audiência, the comings and goings. o ir e vir, But never moves from the throne. mas nunca se mova do trono. Awareness never wavering from its own place. A consciência nunca se desloca do seu próprio lugar. And let's continue practicing in silence. E agora nós seguimos praticando em silêncio.
Então, eu vou compartilhar esse vídeo, chuchus, esse link, para quem quiser repetir, quem quiser assistir a explicação que o Lama deu antes. Aí depois da meditação ele segue com o texto, aí acho que não vai ser muito útil, porque é um retiro, é parte de um retiro, né? Que a gente já estudou exclusivo. Certo, amores? Então, agora, a gente vai seguir nosso estudo. É bom de repetir essa prática, né? Muitas vezes, assim, né? É bem bom. Para perceber o que é, né? Quando a consciência se aquieta. É engraçado porque a impressão que eu tenho é que nem é aquietar a consciência, né? Mas sempre que a gente solta o que está nos distraindo, né? A consciência já está quieta, a gente não precisa fazer nada com ela, né? É só reconhecer que tá aberta, quieta, clara, né? E se vocês repararem nessa prática, especialmente, Lama fala que, inclusive, a sonolência é um estado da mente, né? Que também pode ser, a gente pode simplesmente soltar, né? Mas esse fim de semana também a gente estava conversando que essa é para os fortes, né? Soltar a sonolência, né? Como um estado mental que a gente pode simplesmente soltar, e daí a consciência está ali, clara, por trás daquilo tudo, né? Mas é bem legal de ver desse jeito, né? Tudo bem, amores? Podemos seguir? Então, olha só, a gente está no segundo ponto, cultive a bodhicitta absoluta, né? E ainda o Lama está falando sobre a prática de shamatha, basicamente, né? O modelo de liberação, shamatha sem sinais, basicamente, né? Então, queria ver se a gente consegue terminar hoje, mas hoje eu tenho que sair mesmo 7:50, porque hoje começa um curso. Ai, fiz uma besteira aqui. Hoje começa um curso com Gespend, que eu tenho que sair correndo, aqueles que eu tenho que sair correndo, quem é que me atormentava? O Vini brigava comigo que eu tinha que sair correndo. Mas é isso aqui, ó. Então, o Lama está falando assim: desmantelar a ignorância, superando só o hábito de identificação, né, com todas as coisas, que nem a prática que a gente fez agora, hoje, né, com consciência. Isso é a prática espiritual, apenas isso? Ela fala, não, isso não é suficiente, né? Existe uma prática complementar que mencionarei brevemente aqui e descreverei com mais detalhes mais adiante. A prática que resulta de observarmos nosso próprio corpo, sentimentos e mente, vigilantemente e sem identificação, é observar atenta e frequentemente as mentes, corpos, sentimentos e experiências dos outros. Então, essa é a base da compaixão. Se a gente também puder observar o que é, né, a pessoa, de uma forma completa também, a pessoa que está na nossa frente, né? Como um corpo com sentimentos e mentes, todas impermanentes, que flutuam, tudo mais, essa é a base da compaixão. Aquilo a que prestamos atenção torna-se nossa experiência de realidade. Essa é uma frase do William James que o Lama repete muitas vezes, né? Quando direcionamos a nossa atenção à situação de outras pessoas, nós expandimos o escopo da nossa própria realidade. O outro passa a ser real para nós, né? E à medida que nós começamos a diminuir a fixação às nossas próprias preocupações e damos mais atenção a outras pessoas, nós alcançamos um equilíbrio. Então, prática da compaixão, né? Precisa sempre estar unida com qualquer outra prática, né? É dito que a consciência de um Buda é completamente equânime, como o oceano, compreendendo igualmente as alegrias e as tristezas de todas as pessoas, de amigos, entes queridos, parentes e daqueles que ele nunca encontrou. Esse é o significado de uma declaração feita por muitos dos grandes professores espirituais do mundo, de qualquer tradição, né? Ame seu inimigo. Isso não significa amar a pessoa que você odeia. Não tem como fazer isso. Ame aqueles que odeiam você, né? Não tem como amar e odiar ao mesmo tempo, né?
Então, os inimigos, na verdade, nas tradições, nas grandes tradições, não são pessoas que nós odiamos, são pessoas que nos odeiam, né? Esses são os inimigos. A gente não teria esse inimigo. Se a gente avança em qualquer tradição espiritual o suficiente, né? A gente não vai odiar mais, né? O ódio não vai ter espaço no nosso coração. Mas assim as pessoas podem nos odiar, fazer o quê, né? A gente não tem controle sobre isso, né? Então, amar o seu inimigo significa amar aqueles que odeiam você. Isso é interessante de pensar, né? O Gespendi também fala isso, inimigo é aquele que nos odeia, que quer nos causar mal por razões X, né? A quiescência meditativa, o shamatha, né, com suas duas qualidades, estabilidade e vivacidade, com base no relaxamento, né, é possível de ser alcançada. Você é capaz de chegar lá. Existem muitos graus de desenvolvimento, mas uma vez que a verdadeira quiescência é alcançada, a mente é capaz de focar o objeto escolhido, sem esforço e sem distração, por pelo menos 4 horas. E não 4 segundos, como a nossa atenção é capaz de fazer neste momento, né? Quando atingir a quiescência, você será capaz de criar uma imagem mental e sustentá-la com uma nitidez praticamente equivalente a vê-la com seus olhos. E nesse estágio de realização, a atenção permanece no domínio mental sem se infiltrar nos sentidos físicos. Quer dizer, a gente, quando o praticante atinge shamatha, ele é dono da própria atenção, né? Ele não é mais ele não está mais no banco do passageiro com alguém dirigindo o carro, né? Ele está na direção, assim, ele dirige a atenção para onde ele quiser e sustenta o tempo que ele quiser, né? O problema é que tem que fazer xixi, então às vezes precisa levantar, precisa, né? Mas caso contrário, vai, né? Simplesmente fica ali, né? No estágio mais profundo do treinamento da quiescência, os sentidos se tornam dormentes enquanto a mente permanece em um estado de intensa vigilância e estabilidade. Quer dizer, toda a consciência, toda a atenção se dirige para o domínio da mente, né? Os sentidos praticamente desligam, né? As descrições budistas do atingimento da estabilização meditativa são muito precisas. A realização da quiescência inclui uma experiência de bem-aventurança em todo o corpo e mente, uma leveza extraordinária, bem como uma destreza da mente. Quando a bem-aventurança mental e física diminui um pouco, surge um estado de consciência clara e serena. Os budistas dizem que a mente em quiescência é atenta, perceptiva e em excelentes condições de trabalho. Do ponto de vista budista, a mente indisciplinada, tipo a nossa, né, propensa à lassidão, à excitação e à distração, ela é disfuncional, ou seja, não serve para nada, quase, né? O lama tibetano Geshe Rabten, que orientou minha prática durante vários anos na Índia e na Suíça, disse que antes de seu treinamento monástico, somente era como um servo com uma enorme galhada tentando atravessar uma floresta densa. Ele se debatia, ficava preso, lutava de novo, um obstáculo após o outro. Ao longo de seu treinamento monástico formal de 24 anos, ele disse que sua mente se tornou progressivamente menos parecida com um servo emaranhado e mais parecida com um macaco deslizando pela selva, saltando de uma árvore para outra. Quando esta flutuabilidade e maleabilidade surgem, a mente está pronta para qualquer coisa. Desliza habilmente pelos obstáculos anteriores, que existiam antes, né? Os contemplativos tibetanos relatam que uma mente bem refinada é capaz de investigar diretamente a natureza da consciência. Você a reconhece. A natureza da própria consciência, né? Hoje a nossa consciência gruda em tudo que é lugar. Nossa atenção se prende em tudo que é objeto, né? Mas à medida que você aprofunda a prática, você vê por si mesmo que o fenômeno da consciência não é redutível, não é um mero epifenômeno da matéria, ou seja, não surge do cérebro, em outras palavras, né? A consciência tem a natureza da luminosidade, da vacuidade, da cognoscência. Isso aqui é super importante a gente guardar. Consciência tem a natureza da luminosidade, da vacuidade e da cognoscência. Ou seja, a gente pode muitas vezes se perguntar, eu acho que é uma das primeiras perguntas que acontecem quando o Lama começa a explicar essa prática que chama com foco na mente. Qual que é a diferença entre mente e consciência? Todo mundo já se perguntou uma vez na vida, se é que não perguntou para o Lama,
né? E se é que ainda nos pergunta, né? Mas a consciência, ela é descrita, ela não é definida, mas ela é descrita contendo essas qualidades, né? Luminosidade, quer dizer, ela é capaz de... Se ela fosse um espelho, né? É como se ela fosse capaz de refletir tudo que surge na frente do espelho. Mas, diferentemente do espelho, ela tem uma outra qualidade que é a cognoscência, ou seja, ela não só reflete tudo que aparece, mas ela percebe, né? E ela se auto-percebe também. Então, a característica da cognoscência é isso. Vacuidade, porque não existe nada de substancial dentro do espaço da consciência que possa obstruir a consciência. Então, ela é um espaço completamente aberto, né? Onde tudo que surge nesse espaço é percebido, né? Isso é a consciência. Agora, a mente é um domínio, né, da experiência nossa. É um dos 6 sentidos, né, físicos, assim. É um espaço onde surgem, manifestam pensamentos, emoções, todo tipo de fenômeno, né? Então, esse domínio que é onde tudo isso surge, esse espaço e todos esses fenômenos que surgem de uma forma independente dos sentidos físicos, eles são o que a gente chama de mente, né? E a consciência ilumina tudo isso. Então, a consciência percebe os fenômenos mentais, percebe as sensações táteis, percebe as sensações de olfato, de paladar, de visão, de som, né? A consciência é que percebe tudo que é apresentado a ela. E é com essa consciência que a gente vai procurando se identificar, né? Se desidentificando de tudo que não é isso, né? As descobertas experienciais da tradição contemplativa budista ao longo de séculos são de que a consciência é um constituinte fundamental da realidade que mantém seu próprio contínuo ininterrupto. Quer dizer, a consciência tem um fluxo, né? Contínuo, um contínuo, né? O tempo necessário para se atingir a quiescência é variável de pessoa para pessoa. Os tibetanos descrevem as habilidades superior, mediana e inferior para a quiescência. Uma pessoa com habilidade superior, depois de se embasar consistentemente nas práticas preliminares, pode precisar de 3 meses de esforço intensivo sob uma orientação habilidosa. Então, a pessoa já tem tá tudo pronto, né? Assim, ela já tem poucos desejos, ela tem contentamento, disciplina, ela tem uma alegria em praticar, muitas qualidades importantes para a prática, né? Que são preliminares. Essa pessoa aí, 3 meses pode ser suficiente para ela, de habilidade superior. Pessoas com habilidades medianas levam geralmente 6 meses. Para pessoas de habilidades inferiores, é necessário cerca de 1 ano de esforço intensivo. Significa, esforço intensivo quer dizer dedicação exclusiva, né? Se a quiescência não for alcançada, dedicação exclusiva e tudo que não é prática formal, né? Porque assim, a gente precisa almoçar, a gente precisa comer, a gente precisa ir no banheiro, a gente precisa tomar banho, precisa dormir, precisa fazer atividade física, né? Minimamente, se a gente está num retiro estrito, a gente precisa fazer isso, né? Se a gente fizer isso de uma forma que também perturbe a mente, também pode atrapalhar a gente, né? Se a gente tiver uma outra atividade, então, aí é muito mais difícil, né? Então, é 1 ano de esforço intensivo, significando isso, dedicação exclusiva e mantendo tudo que for necessário fazer sem agitar a mente, né? Ou seja, isso é esforço intensivo. Se a quiescência não for alcançada em 1 ano, os contemplativos budistas recomendam que o praticante retorne às práticas preliminares com ênfase especial ao cultivo da compaixão, né? Quer dizer, a motivação de compaixão pode ser é super necessária, né? E quando a prática não avança, pode ser que isso esteja faltando. Então, não só essas condições
que eu disse com respeito à prática em si, né? Mas as preliminares, assim, renúncia, né? Se a gente entra em retiro, mas pensando, eu tenho que terminar isso aqui rápido, porque quando eu voltar, meu namorado está lá me esperando, né? Não sei bem se ele vai arrumar outra pessoa nesse meio do caminho, né? Eu preciso voltar para o meu trabalho. Se eu não voltar em um ano, eu não sei o que vai acontecer com o meu trabalho, talvez eu nunca mais me... Enfim, a gente pode ir para o retiro e a mente ficar aqui, né? No samsara, né? Então, se a gente não tiver cultivado renúncia, quer dizer, abrir mão de todas essas urgências e objetivos e tal do samsara, e se a gente não cultivar uma motivação adequada, né, de compaixão, de bodhicitta, não vai rolar, né? Não vai funcionar possivelmente. Então é assim, né? A gente pode achar que no Entre Retiro que só arrumar tempo, né, e dinheiro é suficiente para entrar em retiro, mas não é, né? Tem muitas coisas necessárias também. Atingir estabilidade da atenção tem um paralelo na evolução da ciência ocidental. Os grandes avanços disruptivos da ciência no século XVII só foram possíveis graças à evolução da tecnologia. Usando um telescópio que havia sido inventado no início do século XVII, Galileu descobriu manchas no Sol, crateras na Lua e luas orbitando em Júpiter, contradizendo a cosmologia aristotélica de seu tempo, em que o Sol não tinha falhas, a Lua não tinha fendas e nenhum corpo celestial tinha luas. Não existia telescópio, né? Então eles imaginavam como eram os astros naquele tempo, mas não tinha como observar, né? Aí, com telescópio, a coisa fica diferente. Baseando-se nos dados astronômicos de Tycho Brahe, não sei como fala esse nome, um astrônomo dinamarquês, Tycho Brahe, eu que sei falar dinamarquês maravilhosamente, um astrônomo dinamarquês que havia desenvolvido uma tecnologia para medir com precisão os movimentos dos planetas, Kepler conseguiu descobrir que os planetas viajavam em órbitas elípticas e não em círculos perfeitos, como Aristóteles e os europeus depois dele acreditaram durante séculos, né? Na astronomia, assim como em outras ciências, os avanços são, em geral, resultado do refinamento de ferramentas de observação e medição. O treinamento da mente em 7 pontos afirma que a ferramenta básica de descoberta é a nossa própria mente, finamente aprimorada pelo treinamento da estabilidade da atenção. A descoberta a ser feita pelas nossas mentes, o mistério revelado, né? Tendo atingido a estabilidade, lembra-se, o aforismo é esse, tendo atingindo a estabilidade, o mistério é revelado. Então, o mistério que é revelado é a natureza essencial da própria consciência. Um mistério permanece sendo um mistério apenas enquanto está encoberto, obscurecido pela ignorância, né? Enquanto a gente estiver identificado com um monte de coisa que não é a consciência, ela vai estar encoberta, né? E isso é chamado de ignorância nesse caso aqui, né? E de mistério também, né? O mesmo mistério tratado no treinamento da mente recebe uma abordagem muito diferente na ciência moderna, que vê a consciência simplesmente como um epifenômeno da matéria, ou seja, que surge a partir da matéria, né? É um produto do cérebro, no caso da consciência. O materialismo da ciência leva à suposição de que os estados mentais são os subprodutos do cérebro e, portanto, o conhecimento da neurofisiologia leva à compreensão de sentimentos, experiências, estados subjetivos da própria consciência. O que os cientistas investigam são correlatos entre o cérebro e as funções mentais. Mas esse conhecimento não deveria ser equiparado à compreensão da própria consciência. Examinado com mais atenção, esse conhecimento sequer lança luz sobre a natureza do verdadeiro fenômeno da consciência. Embora seja comum pressupor que esses correlatos cerebrais produzem seus estados de consciência correspondentes, essa conclusão não é explicada por dados científicos empíricos. Pelo contrário, como William James indicou há mais de um século, a evidência relativa a correlações mente-cérebro pode de fato implicar que o cérebro produza eventos mentais, ou que tem um papel menos relevante de simplesmente liberá-los ou permitir que surjam, ou meramente transmiti-los como a luz, que ao atingir um prisma, transmite um espectro de cores. Mas, como são inclinados ao materialismo, a maioria dos cientistas cognitivos simplesmente pressupõem que a hipótese seja a correta, apesar de não haver evidências científicas convincentes.
A tradição budista que investiga a natureza da consciência há séculos pode ser resumida em uma declaração encontrada no The Cloud of Jewels Sutra. Todos os fenômenos são precedidos pela mente. Quando a mente está compreendida, todos os fenômenos são compreendidos. Ao controlar a mente, todas as coisas são controladas. Essas palavras nos apresentam um desafio e não um dogma. A hipótese extraordinária do budismo é a de que a mente refinada pode compreender a natureza da realidade e da própria consciência com os mais extraordinários resultados. Então, esse é o ponto, talvez, mais importante, assim, né, em todo ensinamento budista, né? Que o ensinamento essencial do Buda é: não atrapalhe o coleguinha. Se você puder ajudar o coleguinha, ajuda. E dome a sua própria mente. Essa foi a única frase direita, né? Mas, assim, o ensinamento inteiro do Buda é isso. Treinar a própria mente, né? E, a partir daí, todas as qualidades mais maravilhosas surgem, né? Não é ao contrário, como a gente aprende, todo mundo aprende desde pequenininho, e é a única coisa que a gente aprende, na verdade, né? Então, pessoal, essa questão do materialismo, quem conhece, quem já acompanha o Lama há mais tempo, já percebeu que é uma das coisas que mais ele debate, assim, né? Porque tem consequências muito complicadas. Então, por exemplo, se o que manda na nossa experiência verdadeiramente é o cérebro, então vamos concentrar o cérebro, vamos tomar remédios, né? Vamos desenvolver comprimidos, né? E também outra consequência disso é que se a consciência realmente é secretada pelo cérebro, né? Na hora que esse cérebro morre, fim, né? Essa é a consequência da visão materialista com respeito à natureza da mente, né? Da consciência. Bom, então uma consequência direta dessa é o tipo, como isso pode se prestar a métodos muito rasos, né? Para tratar as dores psíquicas, né? Só tomar um remédio, tudo bem. Uma vez o Dalai Lama estava conversando com um psiquiatra, eu acho, falando sobre depressão, né? E aí ele perguntou para o psiquiatra assim: mas espera, então todo tipo de depressão ele é tratado com o mesmo remédio, quer dizer, independente da causa da depressão? Aí o psiquiatra falou: sim, não interessa a causa da depressão. Depressão diagnosticada, tratada do mesmo jeito, não importa de onde vem, né? Então é muito raso, embora seja benéfico para muitas pessoas, né? Mas, então esse é um ponto. E outro ponto é a visão de que se realmente a existência acaba nessa única vida, então o que a gente vale mesmo a pena fazer, né? Se a nossa existência termina nessa vida. Vamos curtir a vida, né? Vamos fazer qualquer coisa, porque afinal de contas vai acabar mesmo, né? Por que a gente vai ficar treinando aqui né, cultivando a bodhicitta, de liberar todos os seres? Não faz nem sentido, né? Então é uma coisa muito perigosa, né? Então entender que a mente, que a consciência é a principal, é o ponto número realmente 1 do budismo, né? Bueno, agora a gente passaria para, deixa eu ver uma coisa só, página 97, 111. Não sei se a gente vai conseguir avançar muito, mas vamos passar para esse próximo ponto. Deixa eu ver no livro físico que página que nós estamos e como que é que tá. Ó, a gente passa agora para o segundo.
Sabe que eu tirei meu quadro de aforismos daqui, agora eu não consigo mais achar ele. Bom, do segundo ponto, né? Gê, Oi, só uma coisinha. fala, Cris. Você falou a consciência é a principal o quê? É a principal, é o mais importante, né? Não é Hum. a matéria, o corpo, a partir da Ah, tá, consciência que tudo surge, né? entendi. Ah, tá aqui meu quadro. Eita, tô louca. Então, agora, olha só, a gente está no segundo ponto, e tudo que a gente viu até agora, do segundo ponto, né? Que é, na verdade, um aforisma que não existe em todas as versões do treinamento da mente de 7 pontos. O Lama que encontrou uma versão em que tem esse aforismo, uma vez que tenha alcançado a estabilidade, revele o mistério, né? E, então, é todo esse estudo que a gente fez sobre Shamatha. Agora, o segundo ponto, segundo aforisma do segundo ponto, é considere todos os eventos como se fossem sonhos, né? Isso é basicamente a prática de prática diurna da yoga dos sonhos, basicamente, né? Então vamos começar a ver esse segundo ponto. Considere todos os fenômenos como se fossem sonhos. Nós estamos dentro de bodhicitta absoluta, quer dizer, nós estamos tentando compreender, estudar, né? Refletir sobre a natureza última da consciência, né? Então vamos ver aqui que é muito interessante essa abordagem. Começa é a abordagem do Lama Santa, de jogar o gato lá no topo do pau de sebo. Se o gato agarrar, beleza. Se o gato não agarrar, ele vai descendo, tentando se agarrar onde dá, né? Então nós estamos assim. A Tisha faz a mesma coisa, joga a gente lá no topo do pau de sebo para a gente entender o que é a natureza última. Entendeu? Pronto, acabou, tá liberado. Não entendeu? Aí vem mais muitos aforismos, né? Então considere todos os eventos como se fossem sonhos. À medida que nos dedicamos à prática, avançamos além da quiescência meditativa por insight contemplativo sobre a natureza do mundo que experienciamos. Então vamos pensar o que é insight contemplativo, né? É uma compreensão da natureza da nossa experiência, mas não é uma compreensão intelectual. É um insight contemplativo, quer dizer, uma compreensão que vem da prática contemplativa, né? De a gente contemplar diretamente a natureza dos fenômenos. Então, no aforismo, considere todos os eventos como se fossem sonhos. O treinamento da mente em 7 pontos abala a própria fundação da nossa existência. O comentário de Niels Bohr sobre a mecânica quântica, aqueles que não ficam chocados quando se deparam com a teoria quântica não podem tê-la compreendido. Quem não entendeu física quântica e não se desesperou, não entendeu. Não, quem ouviu a física quântica e não desesperou, não entendeu, né? E isso é igualmente para verdade para estes ensinamentos. Por exemplo, depois que Geshe Rapten completou seus 24 anos de treinamento monástico formal, ele passou anos em retiro meditativo solitário nas montanhas acima de Dharamsala. A maior parte desse tempo, ele passou meditando sobre a verdadeira natureza do mundo fenomênico, e quando perguntei sobre suas experiências, ele respondeu: se eu falasse às pessoas sobre o que eu vi, pensariam que eu sou louco. Aqueles que estudam a teoria budista sobre a natureza semelhante ao sonho da realidade e não ficam chocados, não podem ter entendido. Então vamos olhar o que é essa natureza semelhante ao sonho, né? As práticas budistas para cultivar o insight contemplativo sobre a natureza da realidade destinam-se a superar a ignorância fundamental sobre a natureza das nossas próprias identidades e sobre a realidade como um todo. É dito que essa visão, quando unificada com a estabilidade e a vivacidade da quiescência meditativa, ou seja, quando essa visão de Vipassana, de ver as coisas como elas são, se unifica com Shamatha, conduz o praticante ao Nirvana, um estado irreversível de liberação de todas as aflições mentais e do sofrimento resultante. Então, o Nirvana é uma liberação das aflições mentais, não é a iluminação, né? É um estado de liberação. Então, o Arhat, que é aquele que atinge o Nirvana, ele não volta para o Samsara. Quer dizer, ele não tem mais experiências de aflições e nem nenhuma, né?
Ele está ali num estado chamado nirvana. No entanto, recentemente, alguns budistas ocidentais puseram essa afirmação em discussão, afirmando que os relatos budistas sobre despertar espiritual irreversível ou iluminação são enganadores. Deixa eu ver a referência com essa. Jack Kornfield. Essa conclusão se baseia nas experiências pessoais de vários professores de meditação ocidentais que dedicaram até 40 anos à prática espiritual. Os entrevistados afirmam que o despertar e as realizações que atingiram não foram duradouros. Essas experiências passam. Os meditantes descobriram que retornam invariavelmente ao mundo da mudança, reabrindo assim as feridas e trazendo a dor. Então, é como se esses professores estivessem dizendo que o Buda estava enganado, né? Que não é possível atingir um estado irreversível de liberação do samsara. Enquanto tivermos um corpo, estaremos imersos em um mundo em que todos os fenômenos condicionados, ou seja, que surgem devido a causas e condições, estão em um estado de fluxo. Isso inclui, é claro, os nossos próprios corpos e mentes, né? O próprio Buda atingiu a iluminação e o corpo dele tem uma hora que acabou, ele não ia durar para todo sempre, né? O corpo dele morreu, né? Mas a questão importante é, o nosso engajamento com um mundo que está em constante mudança desencadeia necessariamente as aflições mentais de apego, raiva e delusão? A afirmação budista é de que essas toxinas mentais são responsáveis por todo o sofrimento mental e o medo. Quando a mente é purificada dessas aflições, toda a angústia desaparece e até mesmo a dor física é experienciada de tal forma que a mente permanece tranquila. Então, não é porque o praticante atingiu nirvana que o mundo, mesmo em vida, né? Porque assim, vamos pensar assim, essa é uma discussão que eu nem vou conseguir lembrar direito o que o Lama fala, mas vamos dizer assim, ó, vamos imaginar assim. O praticante que atinge o nirvana, chamado de arhat, né? Ele seguiu o caminho da liberação individual. Então, ele atingiu o grau de arhat, entraria no nirvana, mas enquanto ele está vivo, ele é um arhat vivo, né? Enquanto ele é um arhat vivo, ele está aqui, no mundo, com o corpo, né? Se relacionando com o mundo. Que não é porque ele atingiu o grau de arhat que o mundo vai deixar de ser impermanente, que as coisas vão deixar de quebrar, né? Que não é porque ele atingiu o grau de arhat que o sofrimento, a dor física, por exemplo, vai deixar de existir, né? Não vai, ele está num corpo físico, ainda sujeito a todas as tretas de um corpo físico, né? Quando ele morre, nirvana. Mas quando ele está vivo, né? Mas o que o Lama está dizendo é que, embora ele ainda esteja nessa experiência de constante fluxo das coisas todas, né? Ele não sofre, não tem angústia, não tem venenos mentais surgindo na mente desse arhat. Ele está liberado disso. Então, ele não vai se apegar a nada, não vai rejeitar nada, e ele está vendo tudo com clareza, né? Então, não tem sofrimento. De uma forma irreversível. O arhat morre, fim, nirvana. Aí a discussão que se segue a partir daí é assim, bom, tá bom, tem esse ser lá, não sei bem nem dizer exatamente como é que é isso, mas um ser na experiência do nirvana, né? Diz o Lama que um Buda vai precisar flechar o coração do arhat, poeticamente, e falar para ele, olha, meu filho, seguinte, tá cheio de gente sofrendo, vamos aí, nós estamos precisando de Budas, né? Aí esse arhat vai precisar entrar no caminho do Bodhisattva, para poder se tornar um Buda, né? A diferença entre um arhat e um Buda é que o Buda, ele caminha no samsara, ele interage com as pessoas, ele se manifesta no samsara para beneficiar os seres. O arhat não. Ele está liberado. E, na verdade, diz o Lama, ele está aprisionado no nirvana, né? O nirvana é um contrário do samsara. Então, é um oposto do samsara, né? A iluminação, não. A iluminação permite que o Buda transite, inclusive no nirvana, vai lá e... Metaforicamente, eu não sei nem explicar como é que seria isso, né? O que é esse arhat morto? Uma vez eu perguntei isso para o Lama.
acontece com o Arhat morto, né? O corpo morre, e o que acontece com essa mente? Que não tem experiência nenhuma. X. Nobre silêncio, né? O Buda costumava, quando não tinha muito o que explicar, ele fazia o nobre silêncio. Porque não tem, a gente não consegue alcançar, né? Compreender isso, né? Então, mas essa é a questão do Arhat. Então, é claramente explicado pelos mestres, né? E pelo próprio, começando pelo próprio Buda, que é possível essa liberação irreversível, é possível, né? Mas sempre tem umas pessoas que acham, que dizem que não, né? Baseadas na própria experiência, mais ou menos, né? Bom, então, quando a afirmação budista sobre a possibilidade do nirvana é refutada, o que exatamente está sendo refutado? Ou está sendo questionado? As aflições mentais, como se entende no budismo, não são de fato a raiz do sofrimento? Ou se elas são, não há possibilidade de se curar para sempre dessas aflições? Em outras palavras, se aceitarmos a premissa de que sofremos porque nossas mentes são distorcidas por tais aflições, somos intrinsecamente perturbados ou apenas habitualmente perturbados? A observação de que muitos meditantes budistas ocidentais seniores não alcançaram um estado duradouro de liberação deve nos levar ao questionamento não apenas da autenticidade dos relatos tradicionais sobre Nirvana, mas também da natureza da nossa própria prática espiritual. Ouvi muitos relatos de budistas ocidentais sobre seus profundos insights a respeito da natureza da realidade por meio da prática meditativa do insight, mas nunca ouvi nenhum deles dizer que atingiram a quiescência, que eles atingiram o shamatha, como descrito nos tratados budistas indianos mais importantes sobre essa prática. Por outro lado, ouvi o relato pessoal de um contemplativo tibetano, Lobsang Tenzin, sobre seus 15 anos de prática meditativa solitária, intensiva e contínua, resultando no que ele chamou de um estado de bem-aventurança imperturbável, que era constante durante e entre as sessões de meditação formal. Nunca ouvi falar de nenhum budista ocidental que tenha se dedicado à prática de maneira tão incrível em circunstâncias tão adversas. Mas por meio de uma prática diligente, uma pessoa foi capaz de alcançar um estado permanente de liberação, essa mesma possibilidade existe para outros que ainda não tenham desenvolvido esse nível de insight. Então, o Lama, muito delicadamente, disse que o problema de esses praticantes não terem atingido uma liberação irreversível das aflições da mente não é problema do método, mas é um problema do praticante, né? Muito, muito delicadamente, o Lama falou isso, né? O próprio Buda deixou bem claro que o atingimento do Nirvana depende da união de Shamatha e Vipassana, ou de quiescência e insight. E segundo Lama, o grande problema dos praticantes, principalmente ocidentais, é que eles não se dedicam a atingir Shamatha. Daí, o próprio Buda disse que o atingimento do Nirvana depende da união de quiescência e insight, pois sem a estabilização desenvolvida pela prática da quiescência, todos os insights serão fugazes e seus efeitos transformadores e liberadores não durarão. No entanto, uma escola de meditação budista recente, originada da Birmânia, propôs que a realização de altos graus de estabilidade atencional da genuína quiescência ou estabilização meditativa não seja necessária para a realização do Nirvana. É suficiente, afirmam eles, realizar a natureza absoluta da realidade ou Nirvana com apoio de uma mera estabilização momentânea. Muitos budistas ocidentais seguiram esse conselho e parece que até mesmo os mais experientes não conseguiram obter nenhum estado duradouro de liberação. A própria noção de que um vislumbre momentâneo da natureza absoluta da realidade, ou mesmo de muitos desses momentos, deveria ser suficiente para superar permanentemente a aflição fundamental da ilusão, mas isso parece duvidoso. Como uma analogia, se uma pessoa sofre de paranoia aguda, um simples vislumbre da falta de fundamento desse medo provavelmente não curará para sempre. Por que então alguém deveria esperar que um mero vislumbre da verdadeira natureza da realidade como um todo fosse suficiente para superar nossas delusões, que são muito mais profundamente enraizadas do que qualquer psicose? Se quisermos exercer um ceticismo saudável, deveremos ser tão céticos quanto a nossa compreensão e prática espiritual, como somos em relação aos relatos de iluminação daqueles que nos precederam. Quer dizer,
você pode ser cético, né? Você pode questionar o resultado da prática, desde que você seja igualmente cético quanto à qualidade da sua prática, né? Então, se eu duvido que a prática vai levar a um determinado resultado, se eu sou cética com relação a isso, eu preciso também avaliar com ceticismo o quanto eu sou capaz de fazer essa prática, né? Em vez de criticar já o resultado. Fala, Cris. Eu ouvi uma discussão uma vez sobre a iluminação gradual e uma iluminação instantânea, assim, que tem uma Uhum, diferença de escolas e tal. uhum. Tem a ver com isso que você está falando, tu acha? Cris, mais ou menos, porque o instantâneo não é exatamente instantâneo, quer dizer, não é. Imediato, né? Desculpa, não, Oi? talvez eu não Não, tenha não, usado a não, palavra correta. não, independente da palavra. Não é uma coisa instantânea no sentido de qualquer pessoa, independente do treinamento que ela teve, ao longo das vidas dessa pessoa, né? Ela vai receber sei lá, uma instrução qualquer e atingir iluminação, assim, prontamente, sem ter ralado muito no passado, né? É sempre um processo de desenvolvimento, mas existe sim graus de amadurecimento espiritual diferentes, né? Então, para uma pessoa, e também propensões diferentes. Então, para algumas pessoas, elas se sentem têm mais confiança em métodos que são bem graduais, realmente, né? Elas entendem um caminho que é bem estabelecido, claro, que vai levar muitas e muitas e muitas vidas para eliminar. É o caminho gradual do Mahayana. O caminho do Bodhisattva é assim. Você pratica 6 perfeições até atingir a perfeição da sabedoria e se iluminar, né? Caminho maravilhoso, demorado, né? Mas, dependendo do seu... da sua visão de mundo, né? De como você... do que faz sentido para você, do tipo de instrução que você recebe e do seu amadurecimento espiritual, você pode tomar esse caminho maravilhoso. Outros, quando houve ensinamentos do Dzogchen, por exemplo, ou do Vajrayana, que são ensinamentos mais diretos, né? Fala assim, olha, porque é como se fosse assim, o caminho do Mahayana seria mais ou menos assim, olha, a sua mente é completamente sujeita a todo tipo de aflição. Então, você precisa purificar essa mente, até que ela possa possa se dissolver completamente na mente primordial. Daí você atinge a iluminação, né? Mas é como se você precisasse caminhar com essa mente, né? Purificar essa mente, transformar essa mente. O Vajrayana e o Dzogchen e o Mahamudra, eles dizem, deixa essa mente para lá, não tem importância, né? Só que é uma questão de confiança no método, né? Pode ser que você confie, encontre um lama maravilhoso que te dá ensinamentos assim, faz todo sentido para você. Você fala, sim, eu vou fazer isso, eu vou praticar para me conectar e me reconhecer como consciência livre, como um Buda que eu sou, né? E esse caminho é muito mais rápido, muito mais direto. Mas isso também não significa que esse praticante que fala sim, isso faz sentido para mim, taraná, não é um praticante que teve um grande processo de amadurecimento espiritual, né? Que gerou méritos suficientes e energia de prática suficiente para se entregar para esse caminho e atingir a iluminação muito mais rapidamente, entende? Então não é bem assim. Não é por acaso que as pessoas atingem a iluminação, em outras palavras, sabe? Não é um golpe de sorte. Tipo, eu tava lá de bobeira, encontrei um super lama que me falou blá, e eu atingi a iluminação. Aconteceu isso no tempo do Buda? Tem uma história, né? Calma aí. Ai, meu Deus do céu. Da flor, Que é Mahakasyapa, exatamente. Obrigada, Flor. Flor, o Mahakasyapa era um discípulo do Buda, né? O Buda mostrou para o Mahakasyapa uma flor, a flor de Dumbara. O Mahakasyapa olhou a flor, atingiu a iluminação.
Agora, uma Cassiapa igual a mim, por exemplo, uma tonta que olha para o Buda mostrar. Primeiro que eu não tive nem a sorte de conhecer o Buda, né? Diretamente, assim, né? Mas se o Buda, ele podia fazer o que ele quisesse, né? Comigo que não é. Tem o mesmo efeito que teve uma Cassiapa, vamos dizer. Mas foi suficiente, porque para ele era. Ele entendeu, aquela flor surge a cada não sei quantos mil anos e é uma raridade, blá, blá, sei lá. Que foi que ele enxergou na flor que o Buda mostrou para ele, né? Mas era assim, era um grande praticante que tinha trilhado um caminho muito longo já, né? Não foi por acaso, assim. Quando o Buda atingiu a iluminação, logo que ele atingiu a iluminação, debaixo da árvore de bode, ele durante 4 meses, ele não se mexeu de lá. Ele falou: eu não vou conseguir dar ensinamentos. Eu não vou conseguir explicar para ninguém a experiência que eu tive, né? Aí o rei Indra, um rei do reino dos deuses, um deus do reino dos deuses, ele falou assim: não, você está enganado, se levanta e vai ensinar, porque tem muitos seres com pouca poeira nos olhos. Então, né, tinha pessoas que estavam num grau de amadurecimento muito avançado, que realmente bastava mostrar uma flor para aquela criatura e aquilo ia ser suficiente para a pessoa entender tudo, entende? Então, é mais ou menos assim. Mas está certo, existem caminhos e escolas, né, tradições diferentes. Mas, ainda que você se dedique ao Vajrayana, ao Dzogchen, ao Mahamudra, né, não é por acaso assim, que você vai simplesmente, né? Não é que é que as pessoas são melhores do que quem segue o caminho Mahayana, não é isso. Mas tem uma estrutura, né, uma predisposição diferente, e também pode ser que tenha um grau de amadurecimento espiritual diferente, conexões kármicas diferentes com os mestres, né? Não é que um é melhor ou pior, é simplesmente isso, né? Resultado do nosso caminho até esse momento, que a gente faz essa escolha, essa conexão. Tá bom, gatona? Pessoal, vou precisar encerrar agora. Deixa eu marcar aqui onde a gente parou. E a gente volta semana que vem. Mas o Lama essencialmente está refutando, né, nesse finalzinho assim, as críticas ou as suspeitas com respeito, especialmente por praticantes budistas ocidentais, né? De que, então, sabe, o Nirvana não é bem assim, não é irreversível. É muita cara de pau, né? Uma pessoa, eu acho muita cara de pau. Olha, você fala assim, olha, não foi irreversível para mim, viu? Eu ralei muito, mas para mim, o que será que tem de errado, né? Comigo, ou com o método, né? Mas pelo menos botar numa mesma balança, assim, será que sou eu ou será que é o método, né? Não, tem gente que é cara de pau o suficiente para ir direto e refutar o método, né? É muito louco isso. Mas é isso, fofuras. Vamos, então, fazer a dedicação mais curta, tá bom? Então, por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonamdi, Tanchesi, Pani, Tonene, Pedranam, Panjeshin, Kigana, Tibalon, Trupai, Sipe, Chole, Droa, Droa, Show. Que a grande tradição da Bhakti-Rakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisundeu sempre possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem locho sum rin luche sanlin sa sum chapa pedro jucho sum não ada midra do sungele show. Muito bem, chuchus. Beijos. Beijocas. Beijo, Até domingo. obrigada. Boa noite, Obrigada. pessoal. Obrigada, Obrigada. Gê. Boa Boa noite. noite. GG, pessoal. Boa noite Obrigada, para vocês. Obrigado, GG. Beijo, amor. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. Angela.